Oi, sou eu de novo. Vou dar uma dica pra quem tá fazendo os exercícios com as crianças, que eu fiz um exercício de português com a Gia agora, esse que a gente acabou de fazer, e eu senti a necessidade de falar isso pra vocês, tá? É o seguinte, por exemplo, a Giovana foi escrever a palavra cumprimentar e ela teve algumas dúvidas. Por exemplo, ela não sabia como o som é o mesmo da família do C e da família do K. Ela às vezes troca. E o I e o E, né? Tem o mesmo som. Então, eu acho importante a gente que vai ficar bastante tempo com os nossos filhos em casa, a gente poder corrigir, tá? Normalmente, quando a tarefa é de casa, eu não corrijo a Giovana, porque eu acho importante o professor olhar o erro dela e entender o que ela tá errando para poder melhorar e ajudar ela em sala, tá? Mas como nós vamos ficar em casa com eles por tempo indeterminado, eu acho importante a gente mostrar sim os erros, tá? É claro que eu acho interessante a gente não usar frequentemente a palavra não. Então, por exemplo, tá errado, não faça assim, não é assim. Eu prefiro o está errado do que o não é assim, né? O não, algumas vertentes pedagógicas acreditam que é pesado, que a criança acaba, né, se espantando com não toda hora. Então, vamos fazer da maneira correta, né? Você usa esse tipo de palavra pro seu filho. Então, de vez de falar, não tá certo, refaz, né? Vamos fazer da maneira certa. Eu percebo que o som é parecido, mas é de outro jeito que escreve, né? É de outra maneira que a gente escreve, tá? Outra dica. Tem crianças que já estão lendo igual a Giovana, então só fala a palavra e ela escreve. Depois eu vejo se ela escreveu certo ou errado e corrijo, tá? A outra coisa é quando a criança não tá alfabetizada. Então tem vários níveis de alfabetização que a gente fala na pedagogia. Ai, como assim, Naná? Mas eu tô em casa, como é que eu sei que meu filho vem? Você sabe se seu filho sabe ou não, tá? É claro que a gente pode sempre puxar um pouco mais. Então, de vez, essa parte mesmo de escrever, né? Para os que não sabem escrever ainda, você fala a palavra. Para os que não sabem, não são nem silábicos, que não reconhecem as sílabas, que é aquela pagininha da família silábica, você pode falar letra por letra, né? Você vai falar, escreve, ó, essas são as famílias silábicas, tá? Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando. Mas, por exemplo, a Gi foi escrever judocas. Então, assim, mamãe vai ter que falar, por exemplo, J, a criança vai fazer o J, U. Na hora que você for falando, por exemplo, J, se ela escrever G, você vai falar, vai lá, corre lá no seu abecedário, no seu alfabeto, no seu silabário e vê se esse é o J. Dá trabalho, gente, eu sei que dá, né? Mas a criança tem que pensar. Então, assim, vai lá, aí a criança vai pegar a pagininha e vai falar, tá? Não, eu escrevi com G, com J. Ela mesma vai apagar. Faz ela perceber que tá errado, tá? J-U-D-O-C-A. Tá? Tem criança que vai ter que ser assim. Tem criança que já está... já sabe as sílabas. Então, você pode ir falando Ju... a criança vai escrever J-U... Dó... D-O... Cas. E aí ele vai falar C-A... E aí, se a criança ficar só no C-A, você fala... Qual letra que faz o sonzinho do S? Aí ele vai botar o S, se ele não souber, você ensina, ok? A Gi teve dúvida, por exemplo, ela, na hora de escrever, ela tava escrevendo sozinha, porque ela já sabe, e ela tava judó, no Cas, ela olhou pra mim e falou assim, é com K ou é com C? Aí eu sempre pergunto, o que você acha?
eu já ensinei pra ela que o K é muito difícil de ser usado no português. Então, a gente usa pouco. Então, eu falo pra ela, na dúvida, você escreve com C, né? Já tinha ensinado isso pra ela. Então, ela falou, eu acho que é com C. Eu falei, é com C, parabéns, isso mesmo. Então, é isso.